Diário de Santa Faustina, tópico 349. De manhã, durante a meditação, senti um doloroso espinho no lado esquerdo da cabeça. O sofrimento durou o dia todo e eu meditava sem cessar como Jesus havia conseguido aguentar a dor de tantos espinhos que tinha na coroa. Unia os meus sofrimentos aos sofrimentos de Jesus e os oferecia pelos pecadores. Às 4 horas, quando vim para a adoração, vi uma das nossas educandas ofendendo terrivelmente a Deus por pensamentos impuros. Pedi a Deus, pelas dores de Jesus, que a arrancasse da terrível miséria. Jesus concedeu essa graça, mas me disse que não por ela, mas pelo meu pedido. Então eu compreendi quanto devemos rezar pelos pecadores. É bem interessante, não só, mais uma vez, Santa Faustina nos convidando a rezar, não só por nós, mas por todo mundo. Rezar, interceder, pedir pelos outros, pela conversão dos outros, para que Deus consiga agir naquela vida, que a misericórdia de Deus consiga entrar na vida daquela pessoa que às vezes está fechada. Então, rezar para interceder pelo outro, rezar pela graça do outro. E também uma grande reflexão de Santa Faustina, vendo o sofrimento de Jesus na sua paixão e percebendo que tudo que a gente passa não é nada em relação a ele. Não pensando em um discurso de demagogia, em que, não reclame do seu sofrimento, não. Mas é para entender que o sofrimento de Deus foi máximo, foi supremo para conosco, por nós. Então, todo o sofrimento que você passa não é bom, é um sofrimento sim, não é para fingir que não é, mas é para se unir em oração com Deus, porque se alguém entende sobre sofrimento, é Jesus. Ele fez tudo por nós, para nós. É um mistério desse amor que não tem tamanho, é imensurável. E aí fica também um convite para a pessoa que está escutando esse episódio rezar pelo menos uma vez, tendo escutado esse episódio, a Via Sacra, tá? No podcast Oração Diária tem um jeito de rezar a Via Sacra. A gente reza, eu costumo rezar a Via Sacra nos moldes de Santo Afonso de Ligório, que escreveu orações, né, ejaculatórias para a Via Sacra. E quem não puder rezar na igreja, a sua igreja não faz todo mês, nem toda semana a Via Sacra, faça como eu, reze em casa. É uma experiência bem diferente na nossa fé e é um tanto... É uma reflexão única, sendo bem sincera. Então você pega para rezar Via Sacra, eu uso o modelo de Santo Afonso de Ligório, tá no Google de graça, e aí eu coloco a Paixão de Cristo e eu assisto cenas da Paixão de Cristo enquanto eu medito aquele mistério da Paixão de Cristo. A primeira pessoa da humanidade a rezar Via Sacra foi Nossa Senhora. A tradição é que os primeiros cristãos começaram a imitar Nossa Senhora, porque depois da Paixão de Cristo, mesmo depois que Jesus, depois que houve a ressurreição e a ascensão aos céus, Nossa Senhora, segundo a tradição, ela repassava várias vezes ao longo do mês, ao longo do ano, o trajeto da paixão do filho dela. Então, ela rezava para Deus, em graças a Deus, todo o trajeto da paixão de Jesus. Imagina o sofrimento de reviver tudo isso que Nossa Senhora teve. E muitos cristãos observaram esse comportamento, começaram a fazer o que hoje nós chamamos de Via Sacra, e isso foi se espalhando até chegar hoje, né, na década de 2020, né, estamos em 2026 gravando esse episódio, em que as pessoas são convidadas a rezar, quem tiver na Terra Santa, que bom, quem não tiver,
rezar na igreja, e quem não puder rezar na igreja, reza em casa. Então, talvez que esse tópico que a gente acabou de ler vire um convite para, pelo menos uma vez na sua vida, você fazer a experiência de rezar, nem que seja em casa, via sacra, tá? Geralmente leva uns 40 minutos. Geralmente eu faço na quinta para sexta, meia-noite, meia-noite e meia. Tem gente que faz sexta durante o dia ou de noite, mas faça, não importa o dia, sendo bem sincera, faça. Se você nunca rezou a via sacra, reze. É uma experiência única, ela é uma reflexão sobre a paixão de Cristo, que é diferente até de rezar os mistérios dolorosos no terço. Simplesmente é diferente e você tem uma postura diferente em relação à paixão de Cristo e o que ela significa. No tópico 352, ela comentou que a madre havia salientado uma vida de fé e fidelidade, mesmo nas pequenas coisas. De novo, a pequena via infiltrada com a infância espiritual no Diário de Santa Faustina, de forma complementar, adjunta a Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Faustina ouviu então Jesus dizer: desejo que haja em vós mais fé nos momentos presentes. Que grande alegria me traz a fidelidade de minha esposa nas mínimas coisas. Então Santa Faustina olhou o crucifixo que estava no lugar, no refeitório, e Jesus tinha a cabeça virada para o refeitório e os seus lábios se moviam. Jesus falou sobre a demora da pintura da imagem, que a alma estava procrastinando. Falou: desejo que ela seja mais obediente. Aí Santa Faustina reflete sobre isso. Compreendi que os esforços, ainda que sejam os maiores, se não tiverem o selo da obediência, não são agradáveis a Deus. Estou falando da alma religiosa. Ó Deus, como é fácil conhecer a vossa vontade na vida religiosa. Nós, almas consagradas, possuímos de manhã à noite bem definida a vontade de Deus, e nos momentos de incerteza temos as superioras pelas quais Deus nos fala. Inclusive Jesus, um pouco antes, tinha falado: diz a todas as irmãs que exijo que vivam pelo espírito da fé em relação às superioras no momento presente. E então ela começa a fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Então eu vou ler alguns segmentos. Ó hóstia santa, na qual está encerrado o testamento da misericórdia divina para nós, e especialmente para os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrado o infinito preço da misericórdia, que pagará todas as nossas dívidas e especialmente para com os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrada a união entre Deus e nós, pela infinita misericórdia para conosco e especialmente para com os pobres pecadores. Ó hóstia santa, nossa única esperança na vida e na hora da morte. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio aos insucessos e às profundas incertezas. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio aos afazeres e à monotonia da vida cotidiana. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio aos ataques do inimigo e às investidas do inferno. Ó hóstia santa, confio em vós, quando as dificuldades superarem as minhas forças, quando eu vir ineficazes os meus esforços. Ó hóstia santa, confio em vós, quando tudo conspirar contra mim e o negro desespero dominar a minha alma. Ó hóstia santa, confio em vós quando os meus trabalhos superarem as minhas forças e o insucesso me acompanhar continuamente. Tópico 357. Ó Santíssima Trindade,
confio em vossa infinita misericórdia. Deus é meu Pai, portanto eu, como sua mais pequena filha, tenho todos os direitos sobre o seu coração divino. E quanto maiores as trevas, tanto mais completa deve ser a nossa confiança. Não compreendo como é possível não confiar naquele que tudo pode. Com ele tudo e sem ele nada. Ele é o Senhor e não permitirá, nem consentirá que sejam confundidos aqueles que puseram nele toda a sua confiança.